Olá, boa noite. O presidente eleito vai governar o país com uma configuração política bem diferente da atual. Dos 35 partidos que existem hoje no Brasil, apenas 13 vão estar à frente dos governos estaduais. O PT é o partido que fez o maior número de governadores e vai comandar 4 estados. O PSL de Jair Bolsonaro estará à frente de 3, assim como o PSDB, o MDB e o PSB. Partidos tradicionais perderam espaço no Senado e na Câmara Federal. No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre os desafios para os novos governantes. Os nossos convidados são o professor da UFMG, José Luiz Quadros, o presidente do Conselho Regional de Economia, Paulo Bretas, e os jornalistas Orion Teixeira e Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. O Palavra Cruzada começa agora. Olá, boa noite a todos, né? Muito obrigada pela participação aqui. Bom, vamos começar aí por essas mudanças no cenário político e depois realmente a gente entra efetivamente nos desafios que não são poucos, né? Como é que você analisa esse resultado dessas eleições? Pois é. Zé Luiz. Olha, eu acho que a gente está no meio de uma confusão conceitual no campo político. É muito interessante a gente perceber isso. A gente precisa entender o que o eleitorado brasileiro, em que o eleitorado brasileiro queria votar. Né? Ou seja, tem determinadas palavras-chave que estão presentes aí nesse imaginário das pessoas e que fez muita parte da campanha eleitoral do primeiro e segundo turno, como liberalismo, por exemplo, né? Meritocracia foi uma palavra muito repetida, comunismo, né? As pessoas reativaram aí essa Guerra Fria depois de tantos anos que acabou a Guerra Fria, e a gente precisa entender uma coisa é a gente trabalhar conceitualmente o que significa isso, né? Liberalismo, meritocracia, socialismo, comunismo, militarismo, fascismo, também é uma palavra que tem sido repetida. E outra coisa é como que as pessoas percebem isso. O que no senso comum está atrás dessas escolhas que foram feitas. A gente precisa entender isso. O que a gente percebe, principalmente nesses tempos de Facebook, informação muito superficial, né? As pessoas não aprofundam, é excesso de informação com nenhuma profundidade, né? As pessoas perdidas em meio a esse emaranhado de conceitos, de palavras que com certeza têm um significado no senso comum muito distante do significado histórico, real, né, ou teórico dessas palavras. Então, acho que esse é o primeiro momento. Há uma confusão política, há uma mistura política, né, e é uma coisa assim meio assustadora. Você imaginar você misturar liberalismo, neoliberalismo com militarismo, com fascismo, com, enfim, com fundamentalismo religioso. Virou um jogo de palavras que, na realidade, para muitas pessoas não tem sentido nenhum, né? Não tem. Até porque elas não sabem. Professor, numa palavra, fake news. Isso, muita mentira. Isso, muita mentira. Né? Aquilo que passa a não ser mais, né? Pois é. É verdade. É uma loucura. Só uma ideia, assim, é como se a gente tivesse hoje um cardápio de verdades. Escolha a sua verdade. Não existe mais verdade. Né? Não existe mais conceito, não existe mais história. Não... Mas a gente tem que admitir uma coisa, né? A sociedade brasileira, ela vem demonstrando insatisfação há algum tempo. Aqueles movimentos 2013, ainda na época da Dilma, é uma insatisfação contra os políticos, contra os partidos, uma insatisfação contra a forma do Estado interferir na economia. E isso vai somando uma série de reivindicações dispersas, né? E eu acho que o candidato Bolsonaro conseguiu captar isso, ele conseguiu ser um polo aglutinador, falando pouco, até mesmo se escondendo muitas vezes, né? Ele não foi a debate, ele não se mostrou, mas ele se tornou mesmo o mito deles, né? O mito desse pessoal todo que um pouco perdido se soma com toda essa confusão, né? E que em algum momento eu temo que isso estoure, porque uma pessoa que assume o governo com tantos desejos difusos e começa a não dar respostas, né? E você tem no meio dessa confusão a volta dos militares como atores políticos mais... Principais atores políticos nessa nova ainda que comece com a turma, né? que estava de pijama, que eles chamam, né? Que são os reformados, militares reformados, e soma com isso o chamado antipetismo.
aquela coisa, né, de antipetismo. E aí essas pessoas que têm preconceitos começam a se sentir no direito de expor seus preconceitos, ofender e acreditar em falsas verdades. Cada um tem a sua verdade e acredita nela. Né? A verdade também ficou uma coisa difusa. Agora, eu sou professor de História Econômica, eu fico observando a cada 27, 30 anos, parece que o Brasil passa por um ciclo assim, de uma completa reviravolta contra os grandes partidos. Você vê, elegeu-se o Jânio Quadros, né? Mais ou menos 30 anos depois elegeu-se o Collor. E agora o Bolsonaro, que é mais ou menos um ciclo aí de 30, 27 anos. A cada 30 anos, vamos dizer assim, parece que tem uma purgação. E sempre governos que não vão à frente, não dão certo. O Jânio ficou 8 meses, 7 meses, né? Ele toma posse no final de janeiro e em agosto, né? Ele sai, 25 de agosto, acho que é a data, né? Que coincide também com o suicídio do Getúlio, foi 24 de agosto, né? Enfim, eu acho que nós temos que estar preparados para uma série de crises que podem se abrir na sociedade brasileira, crises institucionais, é uma coisa muito grave. Eu acho que o momento é grave. É grave isso. As pessoas têm que acordar para isso. Agora é hora de tentarmos preservar os valores da democracia, do respeito à Constituição, né? Porque no meio dessa confusão toda, isso tudo pode ser rasgado. Eu acho que tem um elemento interessante para a gente pensar. Hoje, por acaso, né, antes de vir aqui gravar, eu estava dando uma aula para graduação sobre a ascensão do nazifascismo, né? E tem alguns elementos, porque o fascismo, ele apela para a emoção. Né? Ou seja, ele vai tocar aqueles pontos, aquelas feridas abertas da sociedade, aquilo que incomoda. Então, se pegar quando dá a ascensão do nazismo, né, as pessoas estão incomodadas com a corrupção, com a violência, com a desigualdade, a humilhação da Alemanha e etc. E eles então constroem uma historinha, um inimigo fácil, né, um outro fácil de ser acusado, e apela para o emocional. É o campo da emoção. A gente percebe quando a pessoa está envolvida com isso, com ódio, etc., a pessoa não está no seu estado normal de consciência, né? E ela vai com a raiva. O problema dessa eleição, desse processo, dessa escolha, que foi feita uma escolha feita com emoção e não com debate. A gente não viu a apresentação de projetos econômicos dos candidatos, não houve projeto político, projeto de sociedade, nada disso. É apenas uma acusação, um xingamento, né, onde você coloca o ódio para fora. Isso é muito perigoso. Antes da gente começar, o Paulo estava fazendo uma análise que eu achei extremamente interessante, que comigo ali com a Edilene, né, que a gente estava esperando para começar aqui, que é extremamente pertinente, ou seja, Bolsonaro ele teve 1/3 dos votos. O outro terço foi para o PT, e o outro, né, para o Haddad, e o outro terço foi para uma população que não se manifestou. Né? Então a gente teve aí 30 milhões de pessoas que não foram votar e 11 milhões de pessoas que votaram nulo. Ou seja, né? Então isso aí que anulou, ou branco ou nulo, tanto faz. Você soma mais 44 milhões de votos do Haddad, exatamente. A maioria não queria ele, assim, ou não se manifestou, e ele tem só 1/3 da população. Então isso é muito complicado, né? Estou vendo que a Edilene hoje está quietinha. Qual o problema, Edilene? Professores, eu queria fazer uma pergunta que ela é para os dois professores. Na avaliação de vocês, quais foram os fatores que mais pesaram na eleição de Jair Bolsonaro? Foi o discurso anticorrupção, foi o discurso antiviolência, foi o discurso de diminuição do Estado menor, que agradou muito ao setor empresarial, ou de fato foi o antipetismo, ou de fato muitas pessoas se identificaram com as declarações polêmicas dele, embora não publicizem isso? Qual desses fatores teve mais peso, ou quais deles tiveram mais peso na avaliação de vocês dois? Eu acho que, como eu disse antes, assim, o fator emocional pesa muito nisso, ou seja, é um voto, teve até algumas pesquisas interessantes feitas com os mais jovens. Por que os mais jovens estavam se identificando com Bolsonaro, votar com Bolsonaro? Não é tanto o discurso específico dele, que é um discurso horroroso, né? Um discurso de violência, né? Mas aquela imagem que ele passa do rebelde. Eu vou chutar o balde, eu vou fazer, vou acontecer. Então tem muito disso, está muito no campo emocional. E uma eleição que foi marcada muito pelo contra, né? Pelo anti, né?
né, de um lado o antifascismo contra a violência, do outro lado o antipetismo contra a corrupção. Mas eu acho que algo para a gente entender esse processo e a eleição do Bolsonaro passa muito pelo campo emocional. Como as pessoas foram cooptadas por essa emoção, por esse sentimento de indignação que já estava presente em 2013. As pessoas foram às ruas, né, contra alguma coisa, elas não sabiam muito bem identificar, né, qual que era o problema delas. Então uma falava uma coisa, falava outra coisa, as pessoas estão incomodadas, há um terrível mal-estar, né? Esse mal-estar se expressou numa coisa emocional. Não há uma discussão racional, profunda, é tudo muito superficial, na maior parte dos casos, acredito. Eu acredito que é uma somatória de coisas. Agora, o antipetismo contou muito. A fermentação do ódio, né? A fermentação de antipolítico. É interessante que ele é um político que foi eleito, reeleito, quer dizer, ele está há 20 e tantos anos lá no baixo clero. E ele conseguiu convencer o eleitorado que ele é antipolítico e que ele é diferente e antipetista acima de tudo. Eu acho que toda essa crise vivida pelas esquerdas, pelo PT, que curiosamente também foi o partido que sobreviveu, vamos falar a verdade, né? Porque você vê que o PSDB derreteu, o MDB derreteu. Tem a maior bancada na Câmara Federal. O chamado golpe, né, parlamentar, jurídico, né, que retira a Dilma da presidência, ele foi mal sucedido. Porque eu acredito que o candidato deles era o Alckmin. Tudo era conduzir de novo o poder para o PSDB voltar, né, uma centro-direita, com uma lógica privatista também, mas com um certo cuidado com o social. Mas eles perderam, né, a sociedade brasileira mais radical à direita, ela cresceu. Aquele pessoal que tinha raiva de quando ia no aeroporto e achava um pobre lá porque conseguiu comprar uma passagem 12 vezes, que chamava aeroporto de rodoviária, né? Esse pessoal que ficou com raiva porque não podia mais contratar um empregado doméstico por meio salário mínimo, esse pessoal saiu da toca, né? É um pessoal que pensa com uma cabeça de direita, né? Uma cabeça contra a social-democracia, que é o mínimo assim, de ganho histórico que o capitalismo consegue para poder não provocar mais desigualdade. E que não tem nada de republicano, eu acho, né? Nessa história toda. Não tem. Pelo contrário, né? De um líder, de uma pessoa que seja considerada um líder, também pode ter tido algum efeito nessas eleições, porque o ex-presidente Lula, mesmo preso, liderava as pesquisas. Quando ele foi retirado do cenário, o Jair Bolsonaro assumiu essa liderança. Tem um pouco disso também? Ter aquela figura, concentrar na figura? É interessante pai, isso, né? Olha só, também voltando à história do Brasil. Você tem o varguismo, que se confunde com o trabalhismo e tal, né? Que dura uma eternidade, né? O varguismo tem o Vargas ditador, tem um período do Dutra, que na verdade sempre foi aliado ali do Vargas, os dois sempre com pensamentos muito fascistas, muito de direita. O Vargas demorou a provar que o Brasil entrasse do lado dos aliados, né, na Segunda Guerra. Muito até. Ele manifestava muito assim, a cabeça política dele era uma cabeça fascista, né? Ele tinha uma constituição fascista, ele era um ditador. Aí vem o Dutra, também fascista, mas sequência do Vargas. E vem o Vargas eleito, né? E esse varguismo é substituído muito tempo depois pelo lulismo, vamos dizer assim, né? Essa coisa dos movimentos sociais conseguirem levar um operário à presidência da República. E aí depois vem toda essa coisa dramática que foi Mensalão, Lava Jato, isso tudo, né, destrói toda essa concepção, né, lulista, petista de sociedade que vinha sendo construída, e junto com ela vai destruindo o mínimo de social-democracia que a gente conseguiu construir no Brasil. Por quê? Porque associa isso ao lulismo. Tá vendo? Não dá certo, tem que privatizar tudo mesmo. O cara é pobre porque não trabalha, né? Bolsa Família, meu Deus do céu, quantas vezes eu vi gente inteligente, né, sensata, ser contra o Bolsa Família. E aí a gente tem hoje uma legião
de brasileiros que voltou à linha da pobreza. Isso Entendeu? tende a piorar bastante. Eu acho que a desilusão com esse governo, ela vai ser muito rápida, né, e perigosa. Ela vai desgastar muito rapidamente. Justamente por isso. Não tem uma base, a gente tem uma novidade no Congresso, que é a presença agora de mais de 70 militares. A gente não sabe como é que essas pessoas vão se comportar. Da bancada da bala, a bancada da bala, como é que eles vão se comportar aí diante de temáticas, porque a contradição é muito grande, né? Os discursos que o Bolsonaro faz, ele mistura nacionalismo com privatização, mistura militarismo com liberalismo. É uma coisa incompatível. Quando chegar isso ao poder, eu acho que vai ser Pega a coisa, trágico. por exemplo, no campo econômico, né? Você pega o Brasil hoje. Nós temos os estados da federação quebrados, né? Você tem a União, né, com uma dívida enorme e só crescendo, um déficit primário enorme, um déficit nominal enorme, que soma todas as despesas mais o pagamento de juros. E aí você pergunta, qual é a proposta econômica do atual presidente eleito? Você não sabe? Não sabe mesmo. Que há 9, 10 anos a gente tinha uma previsão econômica de que dava para pagar toda a dívida externa. Não era Pois é, mas Você lembra disso? Mas né? o quadro se agravou a partir do momento que o governo Dilma tentou fazer a economia crescer de novo, dando mais subsídios aos empresários. Ela abriu mão do chamado superávit primário, que o Lula não abriu mão. O Lula governou porque ele conseguiu mostrar para o mercado que ele era capaz de reduzir gastos, que ele era capaz de fazer com que o superávit primário aparecesse nas contas públicas, ou seja, ele pagaria juros e ele teria recurso para investir. Então, quer dizer, o Lula, ele fez muito bem o papel que o mercado esperava dele. Sim, com superávit Quando a gigantesco crise até. que vem lá de fora, a crise da subprime, das hipotecas americanas, chega, o Lula consegue adiar a chegada dessa crise com políticas que a gente chama expansionistas, né? Joga mais crédito, coloca mais dinheiro no mercado e aí você adiou a chegada dessa crise até mais ou menos essa época, aí 2012, 2013, que aí já estava na mão da Dilma. E aí eles tentaram fazer uma nova alavancagem na economia a partir de 2 eixos, que era investir mais em infraestrutura, né, essas obras todas para poder fazer a economia movimentar e principalmente através do BNDES, com muito dinheiro emprestado ao BNDES através do Tesouro, e aí o Tesouro captava dinheiro a juros altos, passava para o BNDES para ele emprestar a juros baixos. Então isso tudo foi somando déficits e déficits e déficits, e aí a relação dívida-PIB, que estava muito, muito bem controlada no governo Lula, ela vai crescendo, ela passa de 50%, ela vai a 60% e agora está em 77%. Quer dizer, os países chamados emergentes, eles têm relações de dívida PIB que giram em torno de 50%. Nós já estamos chegando em 80%. Então, quer dizer, nós vivemos no capitalismo, o mercado fica de olho nisso. O mercado tem pavor de que um dia o Brasil pare de pagar a dívida dele. E aí para onde que vai a coisa? Professor, o senhor que é de economia e que afirma que as propostas para a economia do presidente eleito Jair Bolsonaro não estão postas. O senhor acredita que elas não existam ou que elas existam e devam ser colocadas mais adiante? Porque desde há muitos meses, os empresários em categorias, entidades pelas quais são representados, vêm dizendo que o Jair Bolsonaro seria o melhor candidato para o mercado, mesmo com ele não colocando essas propostas na mesa. O senhor acha que existem e não foram colocadas ou serão colocadas adiante? Paulo, o que existe... eu vou pedir para você responder no próximo Tá bloco. bom. Pode ser? Claro. A gente volta daqui a pouquinho. No Palavra Cruzada de hoje, nós estamos falando sobre os desafios para os novos governantes aí, como é que o país vai reagir a partir de janeiro de 2019. Os nossos convidados são o professor da UFMG, José Luiz Quadros, o presidente do Conselho Regional de Economia, Paulo Bretas, e os jornalistas Orion Teixeira
e Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. E falando nela, eu acabei interrompendo a resposta do Paulo em relação à sua última pergunta. Refaz para mim, por favor. Professor, o senhor que é economista e que afirmou que as propostas do Bolsonaro para a economia não foram postas, na avaliação do senhor, elas existem e não foram colocadas, devem ser colocadas posteriormente, ou ele não tem propostas para a economia? O que existe é muito genérico. Não tem uma coisa muito específica. Fala-se que vai privatizar, fala-se que vai dar 13º para a Bolsa Família, fala-se que vai combater o desemprego, fala-se que vai criar uma carteira de trabalho nova, verde e amarela. A partir dela, ele acha que vão conseguir aumentar o número de empregos, porque essa carteira verde e amarela vai representar que você vai preferir a negociação com o patrão do que a legislação trabalhista. E são coisas muito difusas, muito pouco palpáveis. Você precisa de dar resposta para 3 grandes problemas que a economia vive hoje. O primeiro problema colocado pelo mercado é o déficit público. O país gasta mais do que arrecada. Eu acho até que o problema maior não é o déficit público, se você enxergar do ponto de vista da população. Acho que o problema maior são 13 milhões de desempregados. A gente devia começar a estudar de novo, a pensar a solução para o Brasil a partir de buscar gerar emprego e renda. Aí eles falaram, vamos gerar emprego e renda. Como? Cadê o modus operandi para gerar mais emprego e renda? Vamos apostar no empreendedorismo. Você sabe que hoje você gasta bilhões de reais com o que a gente chama de subsídios. Você subsidia, você cobra menos impostos de pequenas, micro, médias empresas. Aí você fala assim, mas qual o limite desse subsídio? Aí está lá, uma empresa que fature até 2,5 milhões de reais ano é subsidiada no pagamento dos impostos. Será que esse número não está alto demais? Será que nós não estamos arrecadando porque realmente demos subsídios demais? É um lado da coisa. Outra coisa, vamos fazer uma reforma do Estado, vamos diminuir o número de ministérios. Tudo bem, há condições de se reduzir alguma despesa em reforma do Estado, mas... Enfim, não é tanto assim. Também, a sonegação fiscal, a elisão fiscal, a necessidade urgente de uma reforma tributária. Sim. Né? Aí você tem questões que você não vai solucionar. Absolutamente loucas. Você paga 300 mil reais, gente. Não, isso é uma loucura. Num país que tem um salário mínimo que não chega a 1.000. Tem coisas malucas no Brasil. Então, assim, a gente paga IPVA pelos automóveis, né? Disparate, não é? A gente paga IPVA nos automóveis. Todo mundo paga. Se tem um carrinho, paga o IPVA. Se você tiver um jatinho particular, não paga. Sério? Não paga. Olha, tá vendo? Tem espaços para você pensar reformas tributárias. Agora, essas reformas tributárias, quando começar a falar em taxar grandes fortunas, você acha que o grupo hoje que ocupa o poder vai ser contra a elite? Eles não vão fazer a reforma tributária necessária. Eu acho assim, funcionário público está com o pescoço na guilhotina, porque daqui a pouco vai vir uma reforma aí que vai acabar com a estabilidade do funcionário público. Eu não tenho dúvida disso, por quê? Porque uma das grandes despesas é o pagamento de folha de salário. Como é que eles enxugam a folha de salário? Não vai poder dar reajuste. Para o funcionalismo público? Oi? Você acha que pode ser o fim da estabilidade para o funcionalismo público? Eu acho que numa trajetória aí de ir fazendo os ajustes, se tiverem maioria parlamentar para isso, eles vão fazer. Mas será que, por exemplo, não transformar os servidores, né, os funcionários públicos, você tem o concurso, ele entra, mas aí ele tem regras como os seletistas. Porque, por exemplo, você, se tem algum problema, você não pode demitir, mas se ele for seletista, você pode, né? Então, assim, sair dessa coisa de que o servidor, do que o funcionário público, ele tem que ir lá bater cartão e pronto, acabou. Mas começa a ser quebrado
Permite, que professor? tem uns elementos novos que a gente precisa considerar nessa discussão toda. A gente está vivendo no mundo um momento de transição, mas tem alguns elementos. Primeiro, há uma guerra comercial pesada, né? China, Rússia, Estados Unidos, nós estamos no meio disso. Isso tem que ser levado em consideração. Semana passada a gente até falou sobre o BRICS aqui. Precisa muito levar em consideração isso. O golpe de Estado no Brasil, tudo isso se dá por causa dos BRICS, do fortalecimento da CELAC, Unasul, Mercosul, Venezuela, descoberta do pré-sal. Então, esses são elementos que estão aí e nesse jogo político todo, você tem essa mão, né, pesada de grandes empresas, de grandes conglomerados econômicos e de governos poderosos, como os Estados Unidos, a serviço desses interesses. Então, a gente precisa ter esse fator. São muitos fatores que vão influenciar nesse governo. Um outro elemento que é fundamental, nós estamos também numa passagem, ou seja, daqui a 10 anos, esse mundo que a gente conhece não vai existir mais. Né? Nós estamos aí, por exemplo, inteligência artificial. Né? Você tem algumas expectativas, as análises variam muito, os mais otimistas falam que 15% a 20% do emprego vai desaparecer. Os mais pessimistas na Europa falam que 50% dos empregos vão desaparecer. Como é que você vai lidar com esse novo mundo, com essa nova economia, com essa nova realidade? Isso não é discutido seriamente, a gente não viu nada disso. Com uma população que cresce, independente da gente ter uma pirâmide invertida, que hoje a gente tem muito mais pessoas acima dos 50 do que Isso nascendo. só vai aumentar, Isso né? só vai aumentar. Então, os problemas vão ser maiores, porque você tem um gasto maior, você pode não ter um gasto na educação básica, que hoje o país, né, o Brasil está assim, com 2%, 3% de educação básica e de qualidade na educação, que é diferente do que dar educação, é você ter uma qualidade. E segundo, você vai ter uma população que vai gastar muito mais, porque uma população muito mais velha. Então, assim, como é que você vai gerar economia assim? Você tem os aposentados que trabalham, mas como é que você vai gerar uma economia assim? Porque as pessoas, governos eleitos, tanto aqui em Minas como no governo federal, e num plano retórico. É uma retórica simples, superficial. Assim, isso é que preocupa muito, porque não dá para ser hoje, nesse mundo complexo, amador. Não dá para fazer retórica, vamos acabar com o 13º, vamos acabar com a... Não se trata disso. Nós estamos diante de um desafio que é gigantesco. E dentro de uma guerra global, que é uma guerra ideológica, uma guerra econômica, uma guerra comercial, uma guerra psicológica, uma guerra híbrida violenta, se a gente não entender isso, e de repente a gente vê chegar ao poder uma pessoa que não tem a menor capacidade intelectual para tomar nenhuma decisão. Então ele vai ficar ali esbravejando, batendo na mesa, no meio da pressão do governo dos Estados Unidos, no meio da pressão da China por privatização, no meio dos empresários brasileiros, no meio do povo desesperado, não sei o quê. E esse cara... Ouvindo você falar, me lembrei tanto do Jânio Quadros. Preparo intelectual, porque às vezes o discurso colocado é o discurso mais palpável, mas será que há um preparo intelectual? É só ver a biografia dele, é só ver o que ele fala. Ele não consegue juntar Lé com Cré. Mas não vamos falar que ele não tem assessoramento, ele tem. Mas o problema é escolher a partir da assessoria. Como é que eu vou decidir alguma coisa se ouvindo a minha assessoria se eu não entendo nada? A questão é o seguinte, tem lado, tem ideologia, quer dizer, qual que é o caminho para o Brasil? Na cabeça do grupo que hoje ocupa o poder a partir das eleições, é privatizar, tirar benefícios sociais que são considerados gastos e não uma dívida histórica, social que o Brasil tem com uma população. Né? Gente, nós ficamos 358 anos com escravidão no Brasil. Legal, né? Todo mundo tinha escravo, né? Era uma coisa, moralmente, naquela época, era aceitável. Agora, você não consegue completar no Brasil as políticas sociais quando elas vêm, quando elas começam a ter força. E aí você volta tudo a estaca zero. Aí o que nós vamos ter? Uma massa de gente que não tem educação, que não tem formação, qualificação técnica, com o mundo capitalista evoluindo para indústria 4.0, automação, inteligência artificial, né? E nós vamos continuar aí vendendo soja, café, minério de ferro. Quer dizer, é ruim, nós estamos no caminho de nos recolocarmos na Divisão Internacional do Trabalho, outra vez, como uma colônia. Nós estamos falando com a cabeça do século XIX num mundo que está
explodindo. E sem os caras falando. Porque a rapidez Olha só. Pegar a Alemanha, me fala aqui da economia europeia. A Alemanha reduziu a jornada de trabalho. Hoje você tem renda mínima na Itália, na Alemanha, nenhum alemão ganha menos de 500 euros, porque não tem sentido. Uma coisa que não tem cabimento é você deixar a pessoa. Uma coisa que não discute, olha, todo mundo tem que comer, morar, estudar, ter saúde, né, e ter segurança. Então isso não se discute. Um alemão desempregado, ele vai ganhar 500 euros do Estado. Você pega em Londres, se tiver um imóvel desocupado, né, ele é obrigado, o sujeito é obrigado a alugar para quem está sem moradia. Exatamente. E o Estado paga. E é liberal. Falar, Londres é comunista, Inglaterra é comunista. Não, é liberal. Mas é o mínimo, é o mínimo. Nós estamos no século XVIII, voltando para a Idade Média. E aqui né? nós estamos... pautas ridículas. E aqui nós estamos acusando esse tipo de política de uma política esquerdista, uma política comunista, vermelha, né? E caminhando para que amanhã a educação seja privatizada, a saúde seja privatizada. Sabe o que me apavora? Me apavora eu ouvir falar que o ensino fundamental vai ser à distância. Como é que você tira a criança da escola, da socialização? Como é que as mães vão trabalhar se tiver que ter a criança dentro de casa? Porque hoje em dia a mãe está trabalhando. A mulher está na rua, ela tem que muitas vezes é arrimo de família, não tem o pai do lado. Como é que você vai fazer isso? Você vai tirar a socialização da criança para quê? Para que ela fique mais tempo no computador? Para que ela fique que ela perca a infância dela? Né? Que é ir pra rua, jogar bola, andar de carrinho de rolimã, essas coisas, todas as meninas brincarem de boneca, sabe? Como é que vai fazer uma educação à distância, gente? Se já no terceiro, né, no ensino superior, já é um problema. Agora, porque as pessoas não têm disciplina para isso. Nós temos problemas que qualquer presidente também iria enfrentar. Vamos lá. A Constituição de 88, ela estabeleceu muitas amarras no orçamento público. Né? Se você quiser cortar despesas, você vai ter 10% de todo o montante lá para cortar. E é muito pouco, não dá para você gerar de novo um superávit primário, que é preciso para dar garantias que você vai ter condições de pagar juros de dívida. Né? Não há condições se você não muda a Constituição. E aí fica aquele negócio, a economia não cresce, não crescendo não gera mais imposto, a Constituição amarrada você não consegue cortar, aí você vai cortando investimento, que é justamente onde o Estado tem a possibilidade de ajudar a economia a se alavancar. O teto de gastos que veio com o governo Temer dá segurança ao mercado, porque o governo fala que não vai gastar mais do que o que gastou no ano passado, reajustado pela inflação. Ora, você tirou do Brasil um dos elementos mais importantes para a recuperação econômica no capitalismo, que é a política expansionista, que é onde o Estado entra, reduz juros, pega dinheiro emprestado para investir, para depois lá na frente cobrar sob a forma de imposto. Então nós eliminamos isso, quer dizer, nós já estamos na trajetória de uma economia mais liberal há muito tempo. E agora vai se aprofundar aí o que é pior, sem possibilidade de poder. Eu não acredito que o discurso liberal coloque a economia funcionando. A Argentina? Não coloca. A Argentina pode ser o nosso futuro? Pode Quer dizer, ser. além de tudo o México, isso, né? A Argentina, você entendeu? Não funciona, esse negócio nunca não funcionou. Não vai funcionar agora. O Orion está ali tentando há um tempão fazer uma pergunta. Eu fico preocupado com a questão aqui do servidor público, como o professor mencionou há pouco. Porque a natureza do pensamento neoliberal é de buscar sempre aumentar a sua lucratividade. Não havendo oportunidade do crescimento da economia ou do aumento de impostos, que hoje é um assunto proibido, a tendência é reduzir despesas, né? E nós temos aqui um desafio, por exemplo, em Minas Gerais, em que o atual governo, o futuro governo, vai lidar com um déficit público da ordem de 11, 20 bilhões de reais, não sabemos exatamente qual esse tamanho, porque o que está no orçamento público para o ano que vem é de 11,4 bilhões de reais. Não sabemos se está incluso aí a questão dos depósitos judiciais, que foram usados até cerca de 5 bilhões de reais. Além disso, temos a dívida do Estado com a União. A capacidade de renegociação é nula, porque já foi feito um acordo nacional, um pacto de renegociação da dívida do atual governo Temer com os estados. Alguns aderiram, outros não. O de Minas não aderiu, exatamente por conta dessas consequências, das imposições neoliberais do tipo congelamento de salários, congelamento de concursos, tá?
e também venda de empresas estatais. Enfim, o governo Pimentel não aderiu em função disso, da intervenção neoliberal que o governo central provocava em Minas Gerais. O governo Romeu Zema, não sabemos ainda se tem esse interesse, parece que se identifica com esse tipo de demanda, o que ele já colocou, né, na própria campanha eleitoral. Enfim, vai ter essa adesão ou não? Como que fica essa situação do servidor público, da administração pública? Porque campanha eleitoral é um pouco isso que os senhores disseram no primeiro bloco, né? A questão aí do fake news, das mentiras. Você elege, tem um ditado que diz o seguinte, que nunca se mentiu tanto quanto antes de uma campanha eleitoral, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Então, nesse caso aí, especificamente, elegeram um alvo. Existe uma insatisfação generalizada com a crise econômica, principalmente. O povo brasileiro tem insatisfeito desde 2013, não é assim? Tinha que eleger um vilão. O vilão foi o comunismo, em 64 também ele foi o vilão. Não comeu tanta criancinha assim, que voltou aí, né? Então, quer dizer, é o antipetismo, enfim. Nos últimos dias da campanha, até o Jair Bolsonaro mudou um pouco a sua estratégia, reduziu aquele discurso antipatizado aí de intervenção, vamos fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, as brigas, quer dizer, essa inspiração autoritária, ele deu uma reduzida nisso, mandou a turma sossegar, baixar a bola um pouco, para não perder tantos votos na reta final como estava acontecendo. Inclusive nas pesquisas aí nas redes sociais, a palavra mais procurada aumentou em 600%, exatamente foi o fascismo. O interesse das pessoas em buscar esclarecer essa confusão conceitual. Do comunismo também foi muito procurado, socialismo, até democracia foi buscada no Google para esclarecer o que é isso, o que nós estamos falando. Então, já se elegeu depois, aí, então, em 89, no governo, na eleição de Collor, o servidor público como vilão. Era o Marajá, caçadores do Marajá. E agora, pouco a pouco, estamos chegando perto dele novamente. Eu ouvindo você falar, eu fico lembrando uma coisa que é o seguinte, zerou o jogo, né? Agora nós temos um novo governador e um novo presidente eleito, e eu acho que o presidente Bolsonaro ele vai tentar fazer uma aliança com os governadores para ele poder também governar. Ele precisa agora pensar na governabilidade do governo dele. Quem mais precisa de quem? Eu acho que os estados precisam demais da União para poder resolver os seus problemas, e sempre foi assim. O único estado do Brasil que não depende da União chama-se São Paulo. São Paulo é um mundo à parte. É São Paulo, o município de São Paulo, são um mundo à parte, pelo volume de recursos, pela força da economia. O resto é tudo dependente dos investimentos que vêm da União, dos repasses que vêm da União, da negociação que tem que ser feita com a União. Por exemplo, qual vai ser a postura de um governo Bolsonaro em relação à Lei Candir? É aonde Minas poderia... Explica para o telespectador o que é a Lei Candir, né? Porque tem, a Lei Candir é o seguinte, né? Em determinado momento lá da história do Brasil, resolveu-se dar uma isenção para os exportadores, né? Do ICMS da exportação. Só que o ICMS é um imposto estadual. E aí, fazer gracinha com o dinheiro, o chapéu do outro, né? É fácil. Aí a União disse assim, não, nós vamos ressarcir os estados desse ICMS da exportação que nós estamos dando isenção. Só que esse dinheiro nunca veio. E aí foi enrolando. Hoje Minas fez um cálculo lá, teria mais dinheiro a receber do que a pagar se for fazer o acerto de contas, o ajuste de contas. Esse ajuste de contas era para ter sido decidido pelo Congresso, não decidiu, aí foi para o Supremo Tribunal, enfim... É uma confusão, eu não sei mais nem onde é que esse negócio está hoje. O fato é que é uma forma que, se o governo federal quiser fazer uma aliança com os estados, dá para ajudar pelo ressarcimento de uma parte aí que vem da Lei Candir, né? A briga é até quando vai ressarcir, a partir de quando vai ressarcir, mas não interessa. O estado está tão sem dinheiro que de onde vier recurso está bom demais. Outra coisa é a renegociação da dívida, que pode ser tratada à parte. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele pode colocar lá uma comissão lá dentro da Secretaria, do Ministério da Fazenda, vamos rediscutir a dívida dos estados, para dar aos estados fôlego. Ele vai ter que fazer algumas coisas assim, gente, porque senão a economia não anda. E ele vai ter que abrir um certo diálogo, porque senão ele também não governa.
qualquer coisa que não for isso é só piorar o quadro Tem isso econômico. também. Dialogar, Ele tem que dialogar com todo mundo. Fazer Mas política. considerando a configuração do Congresso Nacional hoje, até as eleições nos estados, Minas Gerais, por exemplo, elegeu Romeu Zema, que já mostrou e declarou alinhamento com o Jair Bolsonaro. Estados maiores elegeram governadores do PSDB, que também já demonstrou algum alinhamento com Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que ele deva ou não ter dificuldade de governabilidade pela análise do momento atual? Eu vou pedir para vocês responderem no próximo bloco, novamente interrompendo a Edilene. A gente volta daqui a pouquinho. Bom, a gente está de volta e hoje a gente está falando aí sobre os desafios a partir de janeiro de 2019. Mais uma vez, no bloco anterior, eu acabei interrompendo uma pergunta da Edilene. Vamos lá, Edilene. Governabilidade, que é a grande questão que ficou suspensa no último bloco. Professores, com a configuração atual do Congresso Nacional e as eleições nos estados, em Minas, por exemplo, Romeu Zema já diz que há algum alinhamento, principalmente nessa área que seria relacionada à economia, com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Na avaliação de vocês, Bolsonaro terá ou não terá governabilidade, com o apoio dos governadores, com o apoio do Congresso Nacional ou não? Eu acho que a gente tem majoritariamente um Congresso conservador. Né, e uma bancada grande de militares, uma bancada grande vinculada a igrejas neopentecostais, etc., que é o perfil do Bolsonaro. Eu acho que ele vai ter facilidade em aprovar um monte de reformas. Né? E vamos ter um reflexo aí dessa fragmentação, fragilidade partidária, né? Porque essa pulverização de partidos, aqui na Assembleia Legislativa foram eleitos 28 para 77 vagas, né? Então essa fragilidade, essa fragmentação facilita a negociação por outras vias que não a partidária. Então são bancadas da bala, bancadas ruralistas, bancadas evangélicas, enfim, ele vai se apoiar nesse tipo de perfil de parlamentar para poder ganhar esse apoio. Eu acho que a vocação é governista. Ele fez um discurso que eu acho que é interessante, que é um discurso a favor do município, da descentralização, da desconcentração das coisas no Estado. Eu acho que se ele conseguir realmente desconcentrar o poder do dinheiro que hoje está na mão da União e começar a poder distribuir mais através de uma reforma tributária, eu acho que ele consegue. Você imagina, os municípios estão à míngua, os estados estão à míngua. Se você consegue organizar, né, a estrutura financeira da União, e a partir daí você começa a diminuir o tamanho do Estado e vender empresas estatais e usar esse recurso aí para investir, para colocar alguns programas em andamento, ele pode até... Mas tem um desafio, professor, porque pode pensar várias formas alternativas de governar, de gerenciar essa máquina pública, pensar fora da caixa, não é assim? Mas tem um ponto fundamental que a gente não pode se distanciar dele, que é a referência que a Constituição representa. Vai mexer na Constituição por causa disso? Vai ter que fazer uma reforma, uma nova Constituinte, enfim. A principal obra democrática que nós temos nesses 30 anos é a Constituição Federal. Mas que já foi assim, meio que abusada isso é previsto. A própria anos, Constituição, né? ela prevê reformas, atualizações. Isso é uma coisa. O que ela não prevê é uma nova Constituinte, Assim, ela a não ser que haja uma ruptura no sistema de governo. Agora seria uma tragédia. Eu também Seria uma acho que seria tragédia. uma tragédia. Então, Porque ela tem foi que ter construída, ela estabeleceu esse conjunto de direitos, esse Estado de direitos que nós temos hoje, que fortalece o fraco diante do forte, né? Você Estabelece uma igualdade. grande reforma tributária, como o Brasil precisa hoje, e essa linha liberal, ela fala o quê? Tem que cobrar menos impostos. Ora, como é que vai cobrar menos impostos com a União com um déficit desse tamanho? Tem umas coisas que são assim contraditórias, mas vamos lá. Você vai ter que fazer uma reforma da Constituição para fazer uma reforma tributária uma emenda. de verdade. Seria uma emenda uma emenda constitucional, né? Tem que mudar o que, por exemplo, para a população em casa entender? Que tipo de emenda para Você, fazer a por reforma exemplo, vai precisar de, em alguns, por exemplo, o IVA, que é um imposto novo que vem sendo discutido aí há algum tempo, né, e atravessa aí também o governo Temer, que é uma simplificação do sistema tributário brasileiro. Isso tudo está no programa do Jair Bolsonaro. Ele fala assim, tem que abrir uma empresa e fechar uma empresa com facilidade. Hoje no Brasil você gasta 60 dias para poder ter todo um trâmite burocrático para você abrir um negócio. Eu acho que eles vão atacar em cima disso. Por quê? Porque é o desejo político e é onde ele vai centralizar a força dele.
Agora, só dando uma volta lá no Congresso, há também uma coisa que é o seguinte, o PT vai ser a grande força oposicionista. Porque tem a maior bancada, tem a maior bancada, pode não ter força, pois é, mas junta lá, o PT ele foi eleito como aquele que seria destruído. Desde aquela conversa lá atrás do Aécio Neves, né, de questionar o resultado das eleições. Onde está o Aécio Neves? Pois é. Quer dizer, quem foi destruído? Onde que foi o tiro? No pé, né? No pé do PSDB, no pé do MDB, porque o Temer derreteu qualquer possibilidade de governabilidade de um possível MDB, né? O Meirelles, com todo o dinheiro que ele pôs na campanha dele, ficou abaixo do cabo da Ciolo, não ficou? Professor, eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito da questão conceitual também. Porque dizemos, né, falamos do governo Temer que ele não tem legitimidade que as urnas propiciam a um governante. Jair Bolsonaro conquistou essa legitimidade para governar os próximos 4 anos aí, do ponto de vista democrático. Agora, além da legitimidade, eu acho que falta ao sistema político como todo, aos políticos, né, ao presidente, aos governantes, a confiabilidade da população. Só acho que ele vai resgatar essa confiabilidade e conseguir governar, porque acho que a principal governabilidade que eu imagino, mais do que a do Congresso e dos Estados, é o apoio da população. Eu acho que essa discussão envolve outras questões que precisam ser discutidas e que foram sendo deixadas de lado, né? Quer dizer, a questão de em que medida esse sistema, o sistema político, a gente precisa de reforma, a reforma política é urgente, né? Esse sistema político efetivamente representa a população. Ou seja, como que se dá o processo de escolha? Quando a gente fala em legitimidade, sem dúvida, o Bolsonaro foi eleito, tem 55 milhões de votos, tem legitimidade, e agora ele vai mostrar efetivamente a sua cara, o seu governo, como é que isso vai funcionar. Agora, esse processo de escolha, né, ele foi efetivamente democrático? Ele foi efetivamente legítimo? Né? Como é que funcionou a questão das fake news, a questão dos algoritmos, isso precisa no WhatsApp, etc., as mensagens falsas, né, financiamento, os milhões que entraram para contratar essa coisa lá do Trump, etc. Então, essa é uma discussão que ganha o mundo hoje, né? Nós temos um sistema político, né, o sistema presidencial, parlamentar, nós temos um sistema político representativo que está em crise no mundo inteiro, né? Ou seja, isso a gente já vem discutindo há muito tempo no Brasil. Em que medida esse Congresso, esse sistema permite que a gente tenha um Congresso efetivamente que representa a vontade da população, né? Em que medida essa população ela pode, por meio da manifestação da sua vontade, identificar isso nos seus candidatos. Será que esses candidatos que eles votaram realmente representam a vontade da população? Então, essa é uma discussão que a gente vem tendo no campo da teoria política, da teoria do Estado, né, há muito tempo, e a necessidade de discutir outras formas democráticas que vão sendo experimentadas pelo mundo afora. Esse sistema representativo está em crise. Mas a reação da economia pode mudar isso, né? E tem uma outra coisa que eu acho que tem que agregar aí, a questão das minorias. O país é um país das minorias, né? Então a gente tem aí, e ele tem um discurso muito contrário a todas essas minorias, que são, na realidade, que formam o grande Brasil. Eu vejo... São maiorias, né? Porque negros... É maioria. Mulheres mas ele chama de minoria, entendeu? Assim, nós mulheres temos um número maior, o número de negros é muito alto e a gente tem uma população pobre aí nessa linha de pobreza, 50 milhões de pessoas que estão na linha da pobreza. A violência, né, contra as mulheres, a violência contra a população negra, o extermínio, a gente não pode esquecer, o cara começa a defender o uso de armas, liberação de armas, no Brasil foram em média 60 mil mortos por ano, e esse índice tem aumentado. Se você libera as pessoas usarem arma, esse negócio vai dobrar. É mais do que todas as áreas de guerra somadas. Pegar Síria, pegar lá Iraque, Afeganistão, etc. Morre mais aqui, né? Belo Horizonte, morre mais aqui por dia do que em Bagdá. E a gente tem um outro problema. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos têm arma liberada, né? E aí a quantidade de louco que vai para um shopping, ou que vai para uma escola, ou que vai para um banco e começa a disparar nos outros, né? Como que você vai controlar uma população assim, que está, né, armada efetivamente com o aval do governo,
Isso é muito complicado. Existem grandes interrogações, né? Tem momentos que eu acho que tinha um discurso da campanha, que é o discurso para ganhar as eleições. Sim. Eu acho que agora vai ter uma acomodação. Todo mundo sabe que nem tudo que foi prometido será cumprido. E aí você também tem as consequências disso. Você tem os grupos que estavam esperando coisas que não vão vir, porque são absurdas mesmo. Tem coisas que foram ditas do tipo assim, vamos reduzir o tamanho do Congresso em 20%. Você acha que isso é viável? Nunca. Né? No quadro político brasileiro, de tentar buscar uma maioria? Otimismo, o senhor acha que o preconceito também poderá ser reduzido daqui para frente, depois que foi despertado o monstro do preconceito? Porque o fim do politicamente correto foi muito grave para nós também. Eu não saberia te dizer isso. Eu acho que o futuro haverá de determinar para onde caminham essas coisas. Porque eu vejo assim, se também não tiver um recuo para poder ganhar a governabilidade e ser o presidente de todos os brasileiros, porque hoje nós estamos vivendo uma coisa terrível, né? O Brasil continua dividido. E essa divisão a se prolongar, e essa divisão com aberturas de armamentos, nós podemos até pensar na hipótese do futuro de ter uma guerra civil, porque até onde você vai com essa tensão? Se você não resolve a tensão no limite da democracia, ela vai ser resolvida no limite da violência. Professor, aproveitando que o senhor falou da tensão, no início do programa o professor Quadros também falou um pouco sobre a insatisfação da população que ele acredita que possa vir rapidamente. Muitos eleitores, principalmente do Jair Bolsonaro, dizem, nós elegemos o presidente, se estivermos insatisfeitos, a gente tira o presidente. Na avaliação de vocês dois, a capacidade de mobilização para manifestações será mantida? Com essa tensão que existe no Brasil, as manifestações sociais, elas vão prevalecer ou elas não ficarão nas ruas? Como é que vai ser? Professor, tirar militar não é fácil não, hein? Pois é. A tendência... Não, e o mais assustador, se você tira o capitão, entra o general como presidente, né? Então, a hipótese do impeachment do presidente, a gente tira o presidente, aí assume o general. Né? Eu acho que a tendência, e aí a gente pode falar em tendências, vamos ver, tomara que as instituições estejam fortes o suficientes para resistir a essa tentação. Mas a gente tem coisas, quer dizer, essa eleição do Bolsonaro, para uma parcela dos seus eleitores, representa como que uma autorização para a prática de violência. Isso que é o pior. Isso é grave. Isso é grave. E sem impunidade. Preocupante. Pois é, e o preocupante a impunidade que como especialmente a Polícia Militar, né, votou aparentemente, pelo que a gente vê, em massa nisso. Todos os aparelhos ligados à questão de segurança, né? Votaram. Essa crença de que você vai resolver a criminalidade e a violência, né, com mais criminalidade e violência. Isso é faroeste. É aqueles filmes de Velho Oeste, sair atirando em todo mundo. Né? Não se resolve a questão da violência assim. Mais uma vez, a gente precisa fazer um diagnóstico e entender o que... Mas a coisa está muito no plano emocional. Então, eu torço para que as instituições estejam sólidas o suficiente para resistir, mas eu temo que a gente... Já estamos passando por um momento de recrudescimento, de mais violência, né, com essas pessoas na cabeça delas autorizadas a fazer justiça com as próprias mãos. Você prevê um tempo de manifestações ou não, tanto da oposição quanto de eleitores que talvez possam ficar insatisfeitos? Eu acho que a gente tem hoje uma sociedade civil no Brasil muito mais organizada do que em 64, mas disparado muito mais organizada. Muitos movimentos sociais, muitas pessoas organizadas em redes, movimentos sociais das mais diversas vertentes. Então essas pessoas continuam mobilizadas, as pessoas vão estar mobilizadas. Agora o que eu temo também, dentro dessa onda, é que essas manifestações sejam reprimidas com violência, como que a gente já viu na história do Brasil, inclusive durante a história democrática do Brasil, e que isso, com essa coisa assim meio, né, do ódio, da raiva, né, o justiceiro, etc., e que a gente comece uma ouviu repressão. Aí que a gente não sabe nem se é fake news, de que parte dessa história, né, vai ser retirada dos livros, que vai ter uma... Que loucura! Que vai ter uma revisão na história do Brasil para tirar dos livros de história do que a gente teve uma ditadura militar. Nós hoje temos um presidente Mas a gente que não se sabe, a gente tem um minuto para acabar o programa. aceitar que teve ditadura no Brasil. Eu acho isso muito grave isso também. É muito grave. Mas depois que o presidente a negação admitiu que não foi uma ditadura, que foi um movimento, tudo é possível, não é? Mas tirar isso do currículo, tornando obrigatórios apenas português e matemática, também já é um passo nesse sentido, da retirada da obrigatoriedade da história? Gente, tudo isso pode acontecer.
Nós estamos vivendo hoje um momento assim que, estranhamente, ninguém pode afirmar o que vai ser o amanhã. Infelizmente é isso. E a gente tem um governo hoje que está com a legitimidade das urnas e que eles mesmos estão agora tentando se articular para ver o que vão fazer, como constroem uma governabilidade. O discurso, às vezes, é bipolar. Tem hora que é o discurso da violência, tem hora que é o discurso, não, vou cumprir a Constituição. Então, É bipolar. eu a acho gente tem que que esperar existe, agora para ver, né? Existe, mas uma coisa há que se afirmar. Existe uma resistência hoje sendo organizada no Brasil. Sim, sim. Isso a gente vai deixar para um outro programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua presença, Zé Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Professor Bretas, muito obrigada vocês, também. Muito obrigada mesmo. Orion, muito obrigada. Fazia tempo que você não visitava aqui o Palavra Cruzada, né? E Edilene, muito obrigada pela sua participação. Você de casa também, muito obrigada pela sua audiência. O Palavra Cruzada fica por aqui. Uma ótima semana para você. A gente volta na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.